Por que uma companhia aérea escolheria instalar menos assentos em um avião em vez de mais? Em uma indústria onde cada metro quadrado de espaço na cabine é uma calculação financeira, parece muito estranho lançar um novo produto que ocupa mais espaço e peso, enquanto também acomoda menos pessoas. E ainda assim, foi exatamente isso que a Air France fez com sua nova suíte La Première. Em vez de espremer algumas fileiras extras, a transportadora francesa fez o contrário, dando a cada passageiro da primeira classe ainda mais espaço, mais privacidade e mais atenção do que nunca. E não são os únicos a fazer isso. Globalmente, companhias aéreas fazem apostas similares. Seja a Air France na Europa, Emirates no Golfo ou Delta nos Estados Unidos, há uma crescente mudança de assentos econômicos de alta densidade para configurações premium, como classe executiva, primeira classe e até essas novas super suítes executivas. As companhias aéreas estão fazendo isso em meio à incerteza global. Preços de combustível, inflação e padrões de demanda instáveis normalmente levariam as companhias aéreas a jogar pelo seguro, maximizando a capacidade, mas agora estão apostando em um número menor de passageiros que pagam mais. Então, o que está por trás dessa tendência? É temporário ou deve perdurar? E se as viagens aéreas se tornarem mais luxuosas do que nunca, o que tudo isso significa para os passageiros que não podem pagar por isso? Bem, vamos começar olhando para a economia básica por trás de tudo isso. Obviamente, as companhias aéreas ganham dinheiro vendendo assentos, não com espaço vazio. Então, por que alguém removeria 50 assentos econômicos para colocar apenas algumas cápsulas executivas a mais? A resposta é bem simples. Como sempre, é porque esses assentos rendem muito mais dinheiro. Um ponto-chave para lembrar aqui é que a indústria aérea geralmente não obtém lucros muito grandes. Mesmo em um ano bom, a maioria das companhias aéreas só ganha centavos por dólar arrecadado. Então, em 2024, por exemplo, a margem média global de lucro operacional foi de apenas 6,4, o bastante para satisfazer investidores e manter as frotas no ar. Com margens tão pequenas, os grandes lucros vêm da frente do avião, não da classe econômica. E não me refiro apenas aos pilotos, embora alguns colegas possam discordar. Antes da pandemia, passageiros premium, ou seja, viajantes de classe executiva e primeira classe, representavam apenas cerca de 5% dos viajantes internacionais. Mas, de acordo com analistas do setor, esses 5% geraram cerca de 20% da receita das companhias aéreas globalmente. Já em rotas internacionais, de longa distância, esse número subiu para quase 30%. Então, mesmo que a maioria dos passageiros esteja viajando na classe econômica, é esse pequeno grupo de pessoas na frente que faz a maior diferença financeira. Em outras palavras, toda essa estratégia de construir cabines premium pesadas é sobre sobrevivência e lucros a longo prazo. Basicamente, venda menos assentos, mas venda-os por um valor muito maior. E em um negócio onde economizar alguns dólares no custo por assento pode fazer ou quebrar o ano, para muitas companhias aéreas, os poucos sortudos que podem pagar por esses assentos podem ser a diferença entre lucro e prejuízo. As companhias aéreas não apenas vendem assentos sofisticados, mas sim uma experiência completa. Desde o momento em que entram no terminal, os passageiros premium são cortejados com balcões de check-in privativos, linhas de segurança dedicadas, lounges exclusivos e até mesmo escolta pessoal até o portão. E a bordo, o mesmo luxo continua com camas altas e planas, refeições de vários pratos, amenidades selecionadas e até flores nos banheiros. Para companhias aéreas como Delta, United, Air France ou Emirates, agora não se trata apenas de levá-lo de A para B. Trata-se de criar uma experiência de viagem contínua e de alta qualidade que justifique essa etiqueta de preço elevado. E é elevado. Um assento típico de classe executiva em um voo de longa distância pode custar de 3 a 6 vezes mais do que uma passagem econômica no mesmo voo, e às vezes até mais, dependendo da rota. E na primeira classe, o múltiplo pode chegar a ser 10
ou até 15 vezes maior, o que pode parecer ótimo para a companhia aérea, mas não é bem assim tão simples. Esses assentos não custam apenas mais para o passageiro. Eles também custam muito mais para a companhia aérea. Um assento moderno, de classe executiva, especialmente na variedade deitada, com acesso a todos os corredores, pode custar de 100 mil a 350 mil por unidade. Se você multiplicar isso por 30 a 40 assentos em um layout típico de corpo largo, estará olhando para milhões em investimentos de cabine antes mesmo do avião decolar. Ao contrário dos assentos econômicos, que requerem pouca manutenção, os assentos de classe executiva possuem muitas partes móveis. Eles usam motores elétricos para se mover, que podem falhar e falham. Além disso, há divisórias entre os assentos que podem emperrar, entre outras coisas. E um passageiro que pagou por esses assentos não aceitará uma experiência abaixo do padrão. Ademais, os sistemas de entretenimento nesses assentos costumam ter controles complexos e telas sensíveis ao toque que requerem suporte constante de software, elevando o custo total de manutenção. Além disso, eles provavelmente são mais difíceis de limpar. Depois, há o produto suave, a verdadeira experiência do passageiro a bordo. Em voos longos na classe econômica, você pode receber uma refeição básica e uma bebida. Em voos mais curtos, provavelmente nem isso. Mas na classe executiva, os passageiros esperam uma experiência completa de jantar, no estilo de restaurante, com menu à la carte, além de kits de amenidades de grife, álcool premium e, às vezes, até camas completas com cobertores de colchão e pijamas gratuitos. Nada disso é barato, e não é apenas a comida e o kit que custam dinheiro, são as pessoas que trabalham lá também. As cabines de classe executiva e primeira classe exigem muito trabalho. Elas exigem mais comissários de bordo por passageiro, e esses comissários de bordo também costumam ser mais experientes, o que significa que têm salários mais altos. Em muitos sindicatos de companhias aéreas, os tripulantes mais antigos costumam ganhar as disputas por rotas premium. Assim, para a companhia aérea, isso indica que estão usando os funcionários mais caros para atender os clientes mais exigentes. Isso, claro, faz parte da experiência. Os passageiros esperam serviço de primeira quando pagam milhares por assento. Mas, como eu disse, esse custo tem que ser considerado nessa equação. Ainda assim, mesmo com essas ressalvas, a economia da viagem premium definitivamente funciona. Mas apenas quando feito corretamente. Então, o que isso significa? Bem, acontece que as companhias aéreas precisam colocar muito pensamento em como elas implementam esses serviços. Quando minha equipe pesquisou isso, notamos que nem todas as histórias sobre viagens premium são contadas da mesma forma. De fato, o tom e o ângulo de uma fonte podem variar muito dependendo do autor. E é aí que o patrocinador de hoje, Ground News, foi super útil. E você pode ver o que eu quero dizer seguindo em ground.news/mentor. Quando procuramos por La Première Suite no Ground News, lembre-se que é o novo produto premium da Air France. Essa história específica com mais de 30 artigos apareceu. Com uma rápida olhada, vemos que 40% são cobertos por conglomerados de mídia e nenhum vem de notícias independentes. O que pode significar que a maneira como essa história é enquadrada pode variar muito dependendo de onde você a lê. Vamos fazer uma comparação. O Le Monde, de inclinação à esquerda, destaca na história como a Air France lança uma nova primeira classe para capturar o crescimento dos viajantes de lazer ricos, usando um tom neutro e focado nos negócios. Enquanto Le Figaro, de inclinação à direita, adota uma abordagem mais chamativa com a Air France, renova sua primeira classe para seduzir turistas ricos, usando uma linguagem mais emocional e provocativa, destacando o luxo e convidando uma reação mais forte. O Ground News é uma poderosa ferramenta de pesquisa que oferece muito mais contexto do que um único artigo. E agora, há até um feed de fantasias Mentor com todas as histórias de aviação, Boeing e tecnologia que eu cubro. Se você está cansado de manchetes sensacionalistas, recomendo fortemente que confira.
E você pode fazer isso escaneando este código QR ou visitando ground.news/mentor. Isso lhe dará 40% de desconto no mesmo plano que eu uso, por apenas $5 mensais. Mas não demore, pois essa oferta é por tempo limitado. Obrigado, Ground News. Agora, de volta à história. Portanto, quando as companhias aéreas agem corretamente, uma cabine de classe executiva lotada pode gerar mais receita do que o restante do avião. E quando você considera o ângulo da lealdade, as parcerias com cartões de crédito, programas de passageiro frequente, o acesso ao lançamento e os níveis de elite, os passageiros premium têm uma lucratividade muito acima do seu peso. Por isso, as companhias aéreas estão dispostas a fazer essa aposta. Os assentos são caros e a comida e o serviço têm custo elevado para as companhias aéreas. Mas se você consegue realmente preencher esses assentos e manter esses passageiros voltando, bem, então a recompensa vale muito a pena. Num mundo onde viajantes de lazer estão dispostos a gastar mais e os de negócios retornam lentamente, às vezes com menos restrições orçamentárias do que antes. Essa mudança para cabines premium não é apenas sobre luxo, é sobre resiliência. Em um mundo pós-Covid, onde as companhias aéreas nem sempre podem contar com cabines econômicas lotadas, elas estão apostando nos passageiros que pagam mais. Agora, enquanto a lógica de negócios das cabines premium pode ser universal, a maneira como as companhias aéreas abordam isso depende muito de onde no mundo você está voando, ou pelo menos costumava depender. Comecemos com as transportadoras do Golfo, como Emirates, Qatar Airways, Etihad e, em breve, Riyadh. Essas companhias aéreas não só ofereciam serviço premium, como extra, mas construíram suas identidades em torno disso. Assim, desde o começo, o luxo estava na estratégia deles. Companhias aéreas do Golfo, apoiadas por governos e sua posição estratégica, transformaram seus aeroportos de origem em centros globais de transferência. E a maneira como atraíram passageiros não foi com preços baixos. Em vez disso, foi com chuveiros de mármore a 40 mil pés de altura. Pegue, por exemplo, o Airbus A380 da Emirates. A maioria possui 90 assentos premium, 14 em suítes privativas de primeira classe, 76 em classe executiva e um bar lounge completo, ocupando toda a seção superior. Quando surgiram, esse era o tipo de produto com que passageiros de companhias aéreas americanas ou europeias só sonhavam. A mensagem do Golfo era clara. Passageiros premium eram valorizados e procurados, não apenas bem-vindos. O mesmo valia para as maiores companhias aéreas asiáticas. Singapore Airlines, Cathay Pacific, Japan Airlines e ANA, há muito tempo, são sinônimos de serviço meticuloso e cabines ultra premium. O novo Airbus A350-1000 da Japan Airlines apresenta uma suíte massiva na primeira classe e, inédito em uma aérea japonesa, portas deslizantes na executiva. Onde há forte demanda por viagens de negócios, as companhias aéreas estão se esforçando para atrair pessoas dispostas a pagar mais por exclusividade. E isso também não é uma coisa completamente nova. Companhias aéreas como a EVA Air, em Taiwan, têm oferecido economia premium desde a década de 90, enquanto outras na região só aderiram décadas depois. E então temos a Air France, que agora aderiu fortemente a essa mesma filosofia premium. A suíte La Première deles já era impressionante antes, e com a mais recente versão eles foram ainda mais longe. Apenas 4 assentos por fileira na primeira classe em um Boeing 777, com cada assento se estendendo por 5 janelas, dando a cada passageiro da primeira classe mais espaço, mais privacidade e mais atenção do que nunca. Isso não é apenas premium, é deliberadamente exclusivo. Então, é assim que os assentos premium evoluíram no Golfo e na Ásia antes de finalmente chegar à Europa. Mas e os Estados Unidos? Bem, durante os anos 2000 e início dos anos 2010, as companhias aéreas americanas basicamente estavam apenas tentando sobreviver no mundo pós-11 de setembro. Anos de falências, fusões e reestruturações significavam que investir em cabines de luxo realmente não era uma prioridade. Então,
a primeira classe internacional praticamente desapareceu. A American Airlines foi a última a resistir, mas até eles, eventualmente, começaram a aposentar a verdadeira primeira classe em favor de cabines de negócios maiores. Delta One e United Polaris se tornaram um novo padrão. Produtos de negócios decentes com camas planas, mas nada que rivalize com a opulência da Cool Suite da Qatar ou uma suíte de Singapura. Atualmente, a primeira classe doméstica dos Estados Unidos da América é basicamente um assento mais largo, com bebidas grátis. Não se encontra portas deslizantes ou serviço de caviar em voos de Atlanta para Chicago, por exemplo. Companhias aéreas tradicionais europeias, como British Airways e Lufthansa, ficaram em algum lugar no meio. Elas mantiveram a primeira classe internacional, mas geralmente em pequeno número, 8 a talvez 14 assentos, reservados apenas para rotas de negócios-chave. E no lado da economia, muitas transportadoras europeias, na verdade, aumentaram a densidade. A British Airways, por exemplo, passou de 9 para 10 assentos em algumas de suas aeronaves Boeing 777, e a classe executiva intra-europeia, muitas vezes, significa pouco mais do que um assento econômico com o assento do meio vazio. Agora, eu sei que essa não é uma comparação justa. As transportadoras do Golfo voam quase exclusivamente em longas distâncias, onde o conforto importa mais. As transportadoras dos Estados Unidos da América têm redes domésticas massivas, onde os passageiros são menos propensos a pagar por luxo. Então o mercado moldou o produto. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Veja, nos últimos anos vimos uma espécie de convergência. As companhias aéreas estão aprendendo entre si, e as antigas linhas claras entre a extravagância do Golfo, a excelência asiática e o pragmatismo ocidental estão agora se confundindo. Até nos Estados Unidos da América, as coisas começaram a mudar drasticamente. Até recentemente, as companhias aéreas americanas ficavam atrás das rivais europeias e asiáticas na qualidade da cabine premium, mas esse cenário lá está mudando. Pegue a United, por exemplo. Nos últimos anos, eles embarcaram em um enorme programa de retrofit da frota sob o que eles chamam de Plano United Next. Quase todas as aeronaves de fuselagem larga da frota foram atualizadas com novos assentos da classe executiva Polaris, incluindo suítes com acesso aos corredores, maiores e mais privativas do que qualquer outra da companhia aérea. E, crucialmente, eles também são consistentes. Então, seja você voando de Newark para Londres ou de São Francisco para Tóquio, é provável que encontre o mesmo produto. A United também inovou com as salas polares, dedicadas aos passageiros executivos de longa distância. Estas agora oferecem refeições de alta qualidade, chuveiros e uma verdadeira experiência de luxo pré-voo. E então temos a Delta. Eles lançaram a suíte Delta One com portas deslizantes, uma novidade para uma companhia aérea americana. Um sinal claro de que eles queriam jogar na mesma liga que a Air France ou Qatar Airways, e funcionou. Mas a Delta não parou por aí. A cabine Premium Select é a versão da Delta para a classe econômica Premium, que é um mundo à parte dos assentos domésticos com espaço extra para as pernas. Esses assentos oferecem poltronas mais largas, com inclinação extra, mais reclináveis, refeições melhoradas e serviço de cabine dedicado, preenchendo a lacuna entre a frente e a parte de trás do avião. Eu realmente acho que esses assentos, provavelmente, são o melhor custo-benefício disponível no momento. Mais recentemente, a Delta também anunciou um conjunto de serviços terrestres personalizados para os clientes Delta One, incluindo balcões de check-in separados e lounges exclusivos Delta One, começando pelos principais hubs internacionais. Essa é uma jogada para competir com a experiência terrestre da Polaris da United. Em resumo, parece que as companhias aéreas dos Estados Unidos da América finalmente perceberam que o conforto realmente vende. E em uma era onde a demanda premium está aumentando, produtos como Delta One e Premium Select não são apenas bons de se ter. Como o Chief Executive Officer da Delta recentemente colocou, eles agora têm mais pessoas dispostas a pagar
por assentos premium do que eles têm assentos premium. Enquanto isso, os gigantes do Golfo também se adaptam. A Emirates adicionou recentemente a economia premium, um aceno para o mercado crescente de luxo de médio porte. E a Qatar Airways está tão confiante sobre seus assentos da classe executiva Q-Suite que nem se preocupam mais com a primeira classe na maioria de suas aeronaves. E por que isso? Afinal, uma classe executiva de excelência costuma ser suficiente para a maior parte dos viajantes de alto padrão. E eles também são mais lucrativos por metro quadrado do que as suítes de primeira classe exageradas. Agora, eu tive o prazer de viajar com minha esposa nessas Q-Suites. E eu tenho que dizer que, mesmo sendo muito caro, transforma a viagem de um incômodo necessário em um dos verdadeiros destaques de qualquer férias. Mas e na Europa então? O que está acontecendo lá? O CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, está convencido de que, após anos tentando reduzir a presença da primeira classe, 2023 foi o primeiro ano em que sua equipe disse que precisam expandir a primeira classe. Hoje, as cabines premium estão se tornando uma verdadeira competição. Seja a Air France operando um 777 equipado com La Première em um de seus vários voos diários para Nova York, mais estranhamente, apenas um de todos eles, ou a Singapore Airlines adaptando a disposição dos assentos dependendo do perfil de demanda da rota. As configurações de cabine agora se tornaram uma espécie de tabuleiro de xadrez econômico. E eu acho que é realmente crucial para você entender que o que está acontecendo agora é que as companhias aéreas não estão apenas projetando e equipando cabines de luxo de improviso, elas também estão atribuindo-as taticamente. Um Boeing 777 com La Première e ampla classe executiva operará principalmente para destinos como Nova York ou Tóquio, onde viajantes corporativos de alto poder aquisitivo e passageiros de lazer abastados justificam tal configuração. Mas a Air France não pega o mesmo jato e depois voa para o Caribe. Rotas com muito lazer geralmente têm aeronaves com mais assentos econômicos e cabines premium menores, otimizadas para volume em vez de luxo. Essa estratégia permite que a companhia aérea adapte seu produto e rentabilidade para atender à demanda de cada mercado. O mesmo tipo de avião está sendo usado, mas em um caso de negócio completamente diferente, dependendo da rota. Isso pode criar alguns problemas interessantes para a companhia aérea. Se houver, por exemplo, a necessidade de uma troca repentina de aeronave e a substituta não tiver a mesma cabine, a companhia aérea terá alguns passageiros premium realmente insatisfeitos. E esse tipo de reagendamento acontece, acredite em mim. Mas deixando de lado tais questões práticas, parece que a indústria da aviação global chegou a uma conclusão compartilhada. Se você vai transportar menos passageiros, é melhor garantir que cada um deles valha mais. As companhias aéreas apostam que o luxo trará não só satisfação do cliente, mas também receita concreta. E, a julgar pelas tendências que estamos vendo agora ao redor do mundo, parece que eles podem estar certos, o que é melhor que estejam, porque o dinheiro que as companhias aéreas estão investindo em cápsulas de classe executiva e suítes estilo apartamento são realmente investimentos de muito longo prazo. Muito! As disposições das cabines não podem ser mudadas pelas companhias aéreas por capricho. Decidir quantas fileiras de classe executiva instalar, ou se deve oferecer primeira classe, requer anos de planejamento avançado, aprovações de design, cronogramas de fabricação de certificação e coordenação de manutenção. Provavelmente é uma das decisões mais importantes que uma companhia aérea realmente toma. Quando uma transportadora define uma configuração, ela está apostando em como será a demanda dos passageiros nos próximos 5 a 10 anos. Vamos pegar como exemplo a nova atualização da cabine Alegres da Lufthansa. Isso custou 2 bilhões e 700 milhões de dólares para fazer, e foi um compromisso para reformar toda a sua frota de longo curso, o que não aconteceu da noite para o dia. Em vez disso, demorou muito para ser concluído. Na verdade, as companhias aéreas que podiam pagar aceleraram as reformas de cabine durante a pandemia,
usando esse tempo ocioso indesejado para atualizar os interiores de seus aviões. E para aqueles que puderam fazer isso, esse investimento agora está rendendo muito. Porque, quando os passageiros voltaram em massa, o que aconteceu? As companhias aéreas que apostaram no conforto estavam prontas para capturar esse aumento na demanda, especialmente de viajantes de lazer dispostos a gastar depois de anos presos no chão. Mas essa transformação também está criando outro problema inesperado, não no céu, mas no chão. A superlotação dos lounges e as tensões nos programas de fidelidade são agora sinais muito reais do boom premium. A Delta admitiu recentemente que seus lounges estavam sobrecarregados, não por pessoas entrando escondidas, mas por passageiros premium pagantes e elites de cartão de crédito. Essa demanda está forçando as companhias aéreas a repensar a estrutura de custos de todo o seu ecossistema premium, tornando o acesso ao lançamento mais caro e redesenhando seus níveis de fidelidade, o que obviamente não agrada a todos. E então há mais uma reviravolta aqui. As viagens de negócios tradicionais ainda existem, apenas mudou um pouco de forma. As empresas podem estar enviando menos gerentes de nível médio ao redor do mundo, graças a coisas como Zoom e Google Meet, mas ainda estão enviando executivos para grandes negócios ou conferências. E quando o fazem, estão voando com estilo. Além disso, agora temos muito mais pessoas fazendo viagens mistas, misturando negócios e lazer em viagens mais longas, o que basicamente significa que temos um novo tipo de cliente de alto valor, um que quer mais espaço, mais privacidade e muitas vezes está disposto a pagar ainda mais do que pagava antes. Então, quando você vê a Air France expandindo La Première ou a Delta construindo lançamentos dedicados ao Delta One, não se trata de um produto chamativo. Na verdade, é parte de um jogo longo. As companhias aéreas estão apostando que os viajantes de amanhã, seja celebrando um marco pessoal ou fechando um negócio, continuarão pagando mais por uma experiência melhor. Infelizmente, para passageiros da classe econômica, a redução de assentos econômicos, especialmente em voos de longo curso, significa que mais pessoas estão tentando reservar menos lugares disponíveis. E isso significa que os preços dos assentos econômicos também estão tendendo a subir. Isso pode ajudar a empurrar alguns passageiros para a classe executiva ou econômica premium, mas também significa que se você tem uma viagem de longo curso que vem planejando há anos, talvez deva considerar fazê-la mais cedo do que tarde. Mas adoraria saber sua opinião. Você acha que as companhias aéreas erram ao apostar tanto em viajantes premium ou está planejando seu próprio voo de classe executiva? Deixe seu comentário abaixo. Aliás, é exatamente o tipo de coisa que Ben e eu discutimos em nosso podcast, Comandante Falando, que espero que você tenha conferido. É completamente sem roteiro e cru. E eu amo muito, muito mesmo fazê-lo. Agora, se você quer ver meu próximo vídeo novo antes de todos, possivelmente até hoje, ou se você quer participar do meu próximo Hangout no Zoom, bem, então escaneie este código QR ou vá para patreon.com/join/mentorpilot. Eu adoraria te ver lá. Tenha um dia absolutamente fantástico onde quer que você esteja e te vejo na próxima vez. Tchau, tchau. Pati, venha, diga tchau, diga tchau.